Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula de matemática. Eu sou a Viviane, professora de vocês aqui no Centro de Mídias. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí com essa programação de aulas de 15 minutos de explicação, mais 15 minutos de interação, mais 15 minutos aí com o seu professor na sua escola, tá certo? Hoje eu trouxe uma proposta, nós vamos começar o nosso currículo em ação. Então, peguem seu currículo em ação, peguem seu caderno, né? Anotem as coisas que a gente vai falar aqui, vai grifando no seu caderno, tá certo? E depois vocês dão continuidade aos exercícios, tá bom? Eu vou fazer uma sequência de exercícios aqui para servir como exemplo, vou pular algumas coisas, porque afinal de contas a gente está só com uma aula semanal, mas eu espero que com a explicação que eu der aqui vocês possam rever essa aula e fazer mais alguns dos exercícios parecidos que estão aí no currículo em ação. Se você ainda não recebeu o currículo em ação, você pode acessar pelo site, tá certo? Do Currículo Paulista. No final desse PowerPoint aqui, se você entrar pelo repositório, eu deixei o link lá para vocês, tá bom? Então, o nosso diretor está colocando para vocês o nome da nossa aula de hoje, ó, conjuntos numéricos. Eu estou retirando de novo essa aula do currículo em ação. Tá certo? A habilidade que a gente vai rever agora é a 0608. Veja que é uma habilidade de retomada, mas que aparece no seu currículo em ação, porque você começa esses estudos lá no sexto ano, tá certo? E aí a gente vai avançando até chegar no ensino médio, tá certo? Vocês vão sair daqui do nono ano com uma ampliação do conjunto para os números reais, e lá no ensino médio, mais ou menos na terceira série, a gente tem uma outra ampliação para os números complexos, tá certo? E esses números, né, a gente vai falando dos conjuntos, eles aparecem de acordo com as operações. Quando você era pequeno, fazia operação de mais, né, isso? Fazia a operação de menos, né? E à medida que você vai avançando nas operações, vocês vão fazendo divisão e tudo mais, tá certo? Hoje nós vamos chegar nesse conjunto, que é o conjunto que apareceu, foi necessário para ampliar devido às divisões. Especialmente aquelas divisões quebradas, né, que o resultado não é um número inteiro, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então, qual é o nosso objetivo hoje, ó? Reconhecer as diferentes representações dos números racionais. Então, números racionais são os números representados pela divisão. Quando você divide um número pelo outro, né, 2 dividido por 3, o resultado disso aqui tem duas formas de aparecer para a gente. Esses números são chamados de racionais. Então, os racionais são sempre os resultados de divisão, tá bom? A gente representa na forma de fração, onde o número de cima é o divisor, né? E o número de baixo, quer dizer, o número de cima é o dividendo e o de baixo é o divisor. E lembrando que aqui embaixo nunca pode ser zero, né? A gente não pode dividir por zero, tá certo? Então, olha lá. Vamos relembrar como os números são organizados. Então, quando é pequeno, a gente aprende os primeiros números, aí a gente chama de natural. Por que natural? Porque eles são natos mesmo. Se eu disser para você, pense em um número, o número que vem à cabeça da gente é o número natural, né? 1, 2, 3, 10, 1000, né? A gente não costuma pensar em 3,4 ou 5 décimos, né? A gente não pensa, por exemplo, raiz quadrada de 2, a gente não pensa, né? Porque eles não são natos, tá bom? Não são naturais. Com esses números, os naturais, a gente consegue fazer basicamente uma operação que são duas, na verdade, né? As somas e as multiplicações. Então, fazer 2 mais 3 ou 3 mais 2, o resultado dá 5, é um número natural, né? Fazer 2 vezes 3 e 3 vezes 2 dá 6. Dá para fazer essas contas nos números naturais, tá certo? Mas aí quando a gente vai fazer a operação de menos, dá um problema. Então, os naturais, ó, são esses aí, ó, começam no zero, né? Olha aí na nossa telinha, 0, 1, 2, 3, 4, né? Aqui a gente pode fazer as contas de mais e de vezes sem nenhum problema, né? Agora, quando a gente quer fazer continhas de menos, olha o que acontece, ó. 2 menos 1, a gente sabe fazer com os números naturais, né? 2 tira 1, fica 1. Só que quando a gente faz o inverso, ó, 1 menos 2, pronto, né? Que será que é isso aqui? Então, quando você é pequeno, você não faz essa conta, né? Então, o que a gente precisa? Precisa aumentar o conjunto dos números naturais para os números inteiros para atender a operação de subtração, tá certo? Então, quem são os números inteiros? Ó, aqui na nossa reta a gente vai colocar o zero como se fosse o início da sua reta, tá certo? Para a direita, os números naturais, e para a esquerda, ó, os números inteiros, os naturais mais os negativos dele, que vai ficar ali do lado esquerdo, ó.
tá certo? Então, eles surgem por causa dessa continha de menos aí, que não que é trocada, né? O oposto, tá certo? Vamos apagar aqui para dar continuidade. E os números racionais, veja, a gente já consegue fazer continha de vezes, continha de mais, a gente aqui ó, ampliou para continha de menos, e os números racionais, eles aparecem por causa das divisões, ó. A gente consegue dividir 2 por 1, né? 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1 para 2 não sobra nada, mas quando a gente vai fazer a continha, né? 1 dividido por 2, pronto, né? Isso não é um número inteiro. Tá certo? Não cabe mais nesse conjunto dos números inteiros. Então, a gente precisa ampliar. E aí, a gente fala que os números racionais, eu vou chamar da letra Q, que é de quociente, de divisão, tá? São os números que são resultados de divisão, tá certo? Então, os racionais, ó, é uma divisão de A por B, que eu coloquei na forma de fração, né? Onde o B são números inteiros, né? O 1, o 2, o menos 1, o menos 2, só que o B, o número de baixo, não pode ser 0, tá certo? Por que que não pode ser 0? Veja, eu vou fazer uma divisão aqui por 0 para você ver por que que não pode ser, ó. 2 dividido por 0, digamos que dá 1. 1 vezes 0, 0, 2 tira 0, sobra 2. Ok. Será que pode ser 10? 10 vezes 0, 10, 10 vezes 0, 0, 2 tira 0, 2. Repare que não importa o número que eu coloco aqui, sempre aqui este número vai ser 0 e o resultado aqui vai permanecer igual também. E repare que nas divisões, o número aqui de baixo, né, o resto, nunca pode ser maior que o divisor, tá certo? Então, fura essa propriedade, fura essa divisão euclidiana, tá certo? Então, a gente diz que não pode dividir por 0 porque é indeterminado. Então, os números racionais são as divisões, os resultados de divisões. Repare que os números inteiros e os números naturais estão dentro desse conjunto, tá? Então, olha lá, quem são eles? São os números que vêm na forma de vírgula, né? O resultado de divisão. Você pode representar simplesmente na forma de fração, sem dividir, tá certo? Tudo dá certo também. Beleza? E os irracionais, nós vamos falar mais adiante, são o resto aí. Quem são os racionais? Quando eu dividir um número pelo outro, por exemplo, 1 dividido por 3, quando eu fizer essa divisão, vai dar assim, ó, 0, acho que 3, 3, 3, 3, 3, né? Essa divisão aparece assim, tá certo? Então, outra divisão como essa daqui, ó, 1 dividido por 2 é 0,5. Então, a gente costuma dizer que quando a gente divide dois números, duas coisas podem acontecer. Ou o número vai dar um decimal exato, ou um número inteiro também, né? Por exemplo, 10 dividido por 5, né? É uma divisão, isso dá 2. Então, o resultado pode ser um número inteiro, um número decimal, ou um número que a gente chama de dízima periódica. Um número que não tem fim depois da vírgula, mas ele repete, tá certo? Então, essa é a condição para ser um racional, ó. Então, para ser racional, quando eu dividir, né, o resultado de divisão, ou o número vai dar um decimal inteiro, ou um número que repete. O que sobrar, pessoal, a gente vai chamar de irracional. Então, quem são os irracionais? Ó, são os decimais infinitos, o número que vem depois da vírgula e não para, e também não fica repetindo, tá certo? Esses números, normalmente, eles saem aí das raízes quadradas que a gente não consegue saber, né? De uns números fixos que a gente tem uma explicação geométrica para dar. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles, tá bom? Então, esse daí nós vamos falar depois, agora nós vamos voltar aos números racionais. E hoje a gente vai representar como esses números aparecem, tá bom? Ver essas representações, ou decimal ou fracionário, beleza? Olha lá na tela, ó. A ideia dos números racionais, né? Os racionais, então, são relacionados à fração, que é a mesma coisa que divisão, pedaço, uma parte de um todo, razão, relação. Tudo isso pode ser representado pelos números racionais, tá certo? E aí a gente pode escrever esse número na forma de fração,
na forma de decimal, exato que a gente viu, ou dízima periódica. Dízima significa números decimais, né? E periódica significa que repete, tá certo? Quando a gente divide. E também a gente pode representar de forma geométrica, tá bom? Hoje nós vamos falar dessas duas primeiras, na forma de fração e na forma de decimal. Como a gente escreve um número de fracionário em decimal e vice-versa, beleza? Olha aí para nossa telinha, lá no currículo em ação de vocês, tem esse exercício aqui que eu adaptei, ele tá lá na página 10, tá certo? Do currículo em ação de 2022 de vocês. Tá assim, ó, os números racionais abaixo estão na forma de fração, escreva-os na forma de decimal. Basta dividir, né, pessoal? Olha lá, 20 dividido por 4, a gente já sabe, nem precisa fazer essa conta, dá 5, então o número decimal, ó, é 5. Também você pode acrescentar uma vírgula, se você quiser escrever com vírgula, né? 5 ou 5,0 é a mesma coisa, beleza? Como eu represento 83 sobre 300, né? Ou 83 300avos, que a gente pode ler. Basta dividir, lembrando que fração é uma divisão. Eu vou tentar fazer essa divisão aqui, tá certo? Tomara que eu não erre aqui nenhuma tabuada. Então, olha lá, o 300 cabe no 83? Não cabe, ó. Como que você representa isso? Bota um 0, tá certo? 0 para dizer que não cabe e que você precisa quebrar o 300 para caber no 83. Então, você acrescenta uma vírgula para avisar que você vai ter que quebrar. Por isso, esses números decimais são chamados de quebrados, né? 300 não cabe inteiro, vai caber alguns pedaços, tá certo? Então, você põe um zerinho lá para continuar. O 300 cabe no 830? Cabe duas vezes, né? Porque se fosse 3, daria 900 já, né? Então, isso dá 600, né? E 830 menos 600 dá 230 de resto. Eu quero continuar. Se você já colocou a vírgula uma vez, basta acrescentando os zerinhos aí no final, tá certo? Então, ó, 2.300 dividido por 300. Isso dá 7 vezes, porque 3 vezes 7 é 21, né? E aí, sobra 21 e o resto aqui é 200, tá certo? Eu posso continuar? Pode, ó, acrescenta um 0 e assim você vai seguir, tá bom? Então, olha lá, nossa resposta, vou subir aqui que nós continuamos nessa divisão. Os próximos passos aí a gente percebe que o 6 começa a repetir. Então, a gente vai chamar esse número de dízima periódica, tá certo? Ó, 0,27666. Quando o número repete, a gente coloca um símbolo em cima, um sinalzinho em cima para dizer que este é o número que vai repetir, tá certo? Então, dízima periódica porque repete. Veja que é um resultado de divisão, tá certo? Voltando aí na nossa telinha, olha lá, ó, outro exemplo para vocês. Os números racionais abaixo agora estão escritos na forma de decimal. A gente vai fazer o contrário, vamos escrever na forma de fração, tá certo? Eu já até subi uma resposta aqui, mas não deveria. Então, eu peguei aqui, por exemplo, a letra D, ó, 6,23. Como a gente lê isso, ó? Parte inteira, ou seja, a unidade. A primeira casa decimal é chamada de décimo, a segunda centésimo. Então, eu olho para o número sem a vírgula. Quem é este número sem a vírgula? Ó, 623. E leio a casinha que ele parou. 623 centésimos, ó. Centésimos quer dizer 100. Então, é um número que foi dividido por 100. Duas casas decimais, tá certo? De novo, ó, olho para o número sem a vírgula, 623. Veja o nome da casinha que ele parou. Lembrando que a vírgula separa quem é a unidade do décimo e do centésimo, tá certo? Então, olha lá, 6 unidades e 23 centésimos, que também você pode escrever assim, né? 600 centésimos mais 23 centésimos. Tá certo? Bom, o outro a gente vai fazer em outra oportunidade, porque nosso tempo está acabando e daqui a um pouco vamos fazer a interação. Nós vamos voltar nesses exercícios e fazer alguns, tá certo? Então, já estamos acabando aqui. O nosso diretor vai rodar a vinhetinha aí e vocês voltam aqui para falar comigo, para a gente fazer mais alguns desses exercícios, tá bom? Tá o QR Code aí para vocês darem uma olhadinha, avalie a nossa aula e volto já.